Hoje a gente separou essa fala de Paulo, o amor do Cristo nos constrange. É uma fala que está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 14. E por quê? Porque há um ponto muito sensível da fala de Paulo que talvez pela tradução ela nos escape. E quando a gente lê a palavra, o amor do Cristo nos constrange, usa o verbo constranger, de causar constrangimento. Não sei vocês, mas me leva a pensar, uma das interpretações possíveis é aquele constrangimento forçado. É como se Jesus estivesse amarrando um laço no nosso pescoço e puxando a gente, né? Embora assim às vezes precise ser, né? Mas o constrangimento, nesse sentido, não é muito compatível com aquilo que a gente ouviu e assistiu de Jesus na terra. Porque não nos consta que Jesus tenha obrigado ninguém a fazer qualquer coisa. Pelo contrário. Um dos apóstolos que me marca muito é que é Simão Pedro, que foi um dos apóstolos que mais conviveu com Jesus, foi um dos apóstolos que mais experimentou a presença de Jesus, que mais acompanhou, mais ouviu Jesus. Esse discípulo, na última ceia, Jesus olha para ele e diz: "E tu, Pedro, quando te converteres, confirma teus irmãos." Essa é uma fala que me impacta muito. Quando? Quando te converteres? Ele não estava convertido ainda? 3 anos, né? 3 anos, imagina. 3 anos, e não é 3 anos com Gustavo, é 3 anos com Jesus Cristo. 3 anos de você assistindo um, entre aspas, milagre atrás do outro. Uma parábola atrás da outra, um ensinamento atrás do outro. E aí Jesus com muita calma: "E tu, Pedro, quando te converteres, confirma teus irmãos." Ou seja, quando você se converter, porque você não está convertido ainda, aí você começa a converter as outras pessoas. Aí você confirma para as pessoas do que você está dizendo, o que você está sentindo. Então, eu fico pensando, se a gente interpretar essa fala de Paulo, o amor do Cristo nos constrange, no sentido do constrangimento violento e até às vezes desrespeitoso, isso não encaixa com a atitude de Jesus. Porque era de se esperar que Jesus cobrasse mais dos discípulos, pelo menos, né? Pensemos, eu não sei quanto tempo levou para Jesus descer à terra. Uns dizem 1000 anos, outros dizem 5000, já vi de tudo. Mas que seja 1000 anos, imaginemos. 1000 anos para descer, 30 e poucos anos de encarnação, para chegar no final, e a pessoa que mais conviveu com ele não estava convertida ainda, e ele calmo. Ele tranquilo. Ainda avisou da negação. Então, a maneira de operar de Jesus não é pelo constrangimento nesse sentido. Não é pela violência nesse sentido. Mas que outro significado a gente poderia dar para a palavra constrangimento? O amor do Cristo nos constrange. Porque constrangimento pode ser também envergonhar. Eu estou constrangido. Eu estou envergonhado. Mas eu fiquei pensando, por que o amor de Jesus poderia nos envergonhar? Será que isso faz algum sentido? Envergonhar por quê, né? E de certa forma, se a gente for considerar, dependendo da perspectiva, pode sim causar um constrangimento nesse sentido, porque a gente fica pensando assim, a gente só faz bobagem, só erra, e ele ainda está junto. É para sentir vergonha mesmo, né? O Pedro, inclusive, foi um deles. Porque quando Jesus foi chamar Pedro, está narrado em Lucas capítulo 5, quando Jesus vai chamar Simão Pedro, o Pedro tinha passado a noite inteira tentando pescar, sem nenhum sucesso, nenhum peixe para contar a história. Não pescou nada. Ele volta para a praia de manhã
e Jesus está na beira. Quando Pedro chega, Jesus pede o barco emprestado. Eu acho magnífico isso. Porque pensemos, o Pedro, ele não era um temperamento dócil, o Pedro era nervoso. O Pedro, tanto é que ele enfrentou Jesus algumas vezes. Aí você imagina que ele voltou para a praia tranquilo, né? Ele perdeu a noite inteira tentando pescar e não pescou nada, então ele devia estar muito feliz. Chega na praia e Jesus fala assim, você me empresta seu barco? Eu acho que faltou isso aqui para ele ofender Jesus, né? Ele emprestou. Jesus faz uma pregação. Daí olha para Simão Pedro e diz assim, lança-te ao mar alto e lá achareis. Aí o Pedro olha para Jesus e diz assim, fiquei a noite inteira lá, não pesquei nada, mas sobre a tua palavra eu irei. Parece bonito, né? Parece algo nobre. Mas o que o Pedro está dizendo é assim, olha, a minha experiência diz que não vai dar certo. Então eu estou indo e a culpa se der errado é sua. Porque eu já estou dizendo aqui que não deu. Mas sobre a tua palavra eu irei. Quer dizer, estou indo por sua conta. Aí ele vai, pesca tanto peixe que a rede rasga. Aí ele volta envergonhado. Tão envergonhado que ele ajoelha nos pés de Jesus e fala assim, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Aí Jesus dá outra lição. Fala, não, mas meu propósito com você não é afastar de você, não, pelo contrário. Aí é o convite, né? Vem que eu te farei um pescador de homens. Né? Então poderia causar um constrangimento nesse sentido. Por quê? Porque a gente erra muito, mas ele não desiste, ele não cessa o investimento. Ele desceu à terra, trouxe o cristianismo, a gente pegou o cristianismo, fez uma bagunça tremenda, ele trouxe de novo. Ele voltou. Agora, de uma maneira profundamente espiritual, através das obras espíritas. Voltou relembrando, ou seja, reinvestindo, retentando. Então, de certa forma, causa um constrangimento. Se a gente tiver um mínimo de consciência de tudo que Jesus já fez, continua fazendo e fará por nós, porque por muito menos a gente desiste das pessoas. Por muito menos a gente abandona as pessoas. E Jesus segue, não há 2000 anos, mas há bilhões e bilhões de anos, a nos conduzir, nos inspirar, nos auxiliar. Então, de certa forma, causa um constrangimento, mas ao mesmo tempo, quando a gente busca ampliar um pouco a visão e olhar essa situação pelos olhos de Jesus, a gente entende que não cabe vergonha. Porque os erros que a gente comete são erros profundamente normais para o nosso nível evolutivo. Se você der uma prova de matemática para uma criança de 3º ano, de 4º ano, com a matéria do 4º ano, e ela errar alguma coisa, é esperado. Tranquilo, não há do que se envergonhar. Então, por isso Jesus olhou para o Pedro e falou, olha, quando tu te converteres, confirma teus irmãos. Por quê? Porque ele sabia que o Pedro não estava convertido. Ele retorna da crucificação, aparece para os discípulos, o Tomé não está. O Tomé não está nessa hora. O que você imagina da postura do Tomé depois? Nossa, puxa, podia estar lá, né? Eu queria ver. Não, ele exigiu. Assim, se eu não tocar, eu não acredito. Aí Jesus apareceu de novo. Então toca. Isso é magnífico. Tempestade acalmada, uma das passagens, Jesus está fora do barco. Ele vem caminhando, chama ele de fantasma. É um fantasma. E ele continua vindo. Ele continua vindo. Se a gente olhar pelos olhos de Jesus, a gente vai entender um pouquinho mais da misericórdia, porque se a gente pensar naquela posição em que nós estamos olhando para um ser amado, em que um ser amado se equivocou, a gente nem sempre tem a pretensão de ataque. Pelo contrário, dependendo do erro que esse ser amado cometeu, a gente até o acolhe.
Então não acho que seja esse o sentido do constrangimento. Por isso, talvez, eu não sei nada de grego, mas eu sei pesquisar. Então, eu quis pesquisar sobre a palavra constrangimento. Será que essa seria uma tradução boa, dado o sentido que o verbo constranger pode assumir no português? Aí, há um dicionário de grego para português, em que a palavra que eu não vou me atrever a ler, traduzida por constrangimento, seria traduzido como manter. Manter o todo, para que não caia em pedaços ou que algo se dissolva. E aí começou a ficar mais interessante. Manter completamente, manter firme, ou num sentido metafórico, ser mantido por, estritamente ocupado com alguma coisa, encorajar, impelir. São alguns dos sentidos, não estou lendo todos. Alguns dos sentidos são esses, outros estão realmente relacionados com a palavra constrangimento, mas esse do manter parece interessante. Porque a passagem, na verdade o versículo todo, né? Se a gente for ler o versículo todo, olha o que Paulo diz. Porque o amor do Cristo nos constrange. Deixa eu pegar um... Aqui. Porque o amor do Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É Paulo nos dizendo assim, o amor do Cristo está nos mantendo de pé. O amor do Cristo nos mantém unidos uns aos outros para o bom trabalho. O amor do Cristo é a peça que falta para que a gente possa construir, que a gente possa executar aquelas tarefas para as quais a gente precisa executar. As quais nós somos chamados a executar. Porque veja, um morreu por todos, então todos morreram. Eu acho isso bastante significativo, porque então esse novo sentido da palavra constrangimento, traduzido então por manter, o amor do Cristo nos mantém, o amor do Cristo nos une. É o constrangimento no sentido de estar junto. Está constrangido, está comprimido, ou seja, está unido. O amor do Cristo é essa peça-chave que nos mantém unidos. E eu acho isso muito significativo, porque quando a gente pensa o dia a dia de trabalho, o dia a dia de atividade espírita, nós não vamos conseguir manter um grupo unido sem nos recorrer ao amor de Jesus. E por que não? Porque sem a presença de Jesus, trabalho vira disputa. Trabalho vira competição. Quem é que faz mais? Quem é que entrega melhor? Quem é que é mais rápido? Quem é mais responsável? Mas com a presença do Cristo as coisas começam a mudar e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Por que muda? Com a presença de Jesus, o que exatamente muda na perspectiva? Quando a gente olha para a nossa sociedade de hoje, de sempre eu acho, né? Mas poderíamos dizer da atual também, a gente é criado num regime competitivo. E assim o é porque não existe espaço para todos. Então você precisa fazer a seleção. Por exemplo, não tem espaço para todo mundo que quer cursar um determinado curso numa universidade. Não tem. Então precisa fazer uma seleção, mas isso é uma competição. Não tem espaço para todos numa determinada empresa, então você precisa fazer uma seleção, uma competição. Só que a grande diferença é que com Jesus tem espaço para todos. E, portanto, não existe competição quando nós estamos nos referindo ao serviço do Evangelho. Só que a gente vem com a mentalidade competitiva.
A gente carrega, porque a gente não consegue virar uma chavinha e falar assim, agora eu estou no trabalho com Jesus, não preciso mais competir. Não, não tem isso. O ser humano é uma peça integral, não é uma coisa dividida. Então a gente vem para o trabalho com Jesus com toda essa mentalidade. E aí isso vai se manifestando, se não explicitamente, implicitamente. Isso vai se manifestando de uma maneira mais sutil. De uma maneira, eu diria talvez até mais difícil de identificar como uma competição, mas que ainda assim o é. E é a competição, sobretudo a competição de ego. Então, o Emmanuel tem uma mensagem que eu digo assim, se eu entender essa mensagem nessa encarnação, eu acho que já valeu. Chama A Cortina do Eu, no livro Fonte Viva, é o capítulo 101. Em que Emmanuel falará que mesmo nas atividades do bem, a gente tem uma coisinha chamada interesse pessoal. Por quê? Por que essa surpresa? Porque na atividade do bem, você acha que você está sendo caridoso. Ah, eu estou pensando no outro. Aí o Emmanuel vem falar assim, não, você está pensando, a maioria das pessoas está pensando nelas mesmas. E aí a gente percebe que pessoas com interesse pessoal, que somos nós, com interesse pessoal tão grave, tão alimentado, vem para o trabalho cristão, para o trabalho de caridade, vamos dizer assim, com o senso de supremacia. Eu preciso brilhar. Aí gera uma competição. Então, a gente poderia dizer, desde coisas do tipo assim, vai ter um evento espírita, um palestrante tem meia hora para falar, o outro tem uma hora. Aí começa a discussão. Por que ele tem meia hora? Por que ele tem uma hora? E eu tenho meia hora? Deixa ele falar, né? Vai para a casa espírita, eu já vi casa espírita ruir, dividir-se praticamente ao meio, porque teve uma eleição para presidente e duas pessoas estavam disputando e elas não conseguiram conciliar. O que está aí? O que está na base disso? Interesse pessoal. É eu tentando sobressair. E isso é perigosíssimo. Por quê? Porque o trabalho com o Cristo não é um trabalho para que um sobressaia. É um trabalho para que todos comemorem. Né? Aí o Lázaro vai escrever no Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem chamada A Lei de Amor. E ele diz assim, a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Por quê? Na lei de amor, deixa de ser eu fiz para se tornar o nós fizemos. Não é eu consegui, nós conseguimos. Não é eu construir, nós construímos. Porque ainda que você esteja fisicamente sozinho, no mínimo de tudo, teve Deus permitindo que o trabalho fosse feito. No mínimo tem isso. Porque a gente ignora, né? A gente ignora. Tem inclusive uma mensagem no Evangelho, também no Evangelho segundo o Espiritismo, mas esse no capítulo 16. O Espírito diz assim, a pessoa trabalha, conquista o seu patrimônio financeiro, ela olha para alguém que está na pobreza e diz assim, esse está assim porque não trabalhou que nem eu. Se tivesse feito o que eu fiz, estava bem. Aí o Espírito diz assim, esse está ignorando que Deus permitiu que ele esteja onde está. Então não é tem que fazer o que eu fiz. Mas na verdade tem que fazer o que eu fiz, mas Deus tem que permitir também. Se não for o destino da pessoa, por isso que a gente vê pessoas que trabalham, chega a lugar nenhum. Porque não basta esforçar-se. Tem que estar no caminho. Para que as coisas realmente aconteçam. Então, por que eu estou dizendo isso? Né? Porque a gente vem para o trabalho no bem achando que só depende de nós. E no final das contas, o que eu consigo perceber é que a gente tem um carinho muito grande pela doutrina espírita. A gente tem um carinho muito grande pelo trabalho espírita. Só que esse carinho, ele junta uma série de vícios do sentimento, coisa deturpa. Então é como o Haroldo que gosta dessa figura, né, dessa alegoria, que é um elefante que entra no jardim para colher uma rosa. Ele colhe a rosa, mas ele destrói o jardim inteiro.
Então tem um sentimento bom, que é o sentimento de carinho, de cuidado pela tarefa, mas junto tem interesse pessoal, tem vaidade, tem orgulho, tem, enfim, tem uma série de vícios e tendências ruins, ou pelo menos más inclinações, como Kardec vai dizer, e que do carinho pela doutrina eu me converto na pessoa e falo assim, mais do que ter o carinho, eu quero que todo mundo reconheça, eu quero que isso seja validado, porque no final das contas a gente quer evoluir. Então eu preciso de alguma maneira de fazer isso. E aí eu acho que se eu ceder à ideia de alguém, é como se isso não tivesse, como se eu não estivesse avançando, algo nesse sentido. Só que o trabalho com Jesus o trabalho com Jesus não é assim. O trabalho com Jesus é diferente. É diferente porque não só tem lugar para todos, mas é importante que todos estejam. É importante. Para Jesus é importante que todos estejam. E essa é a grande diferença. Porque sem o amor do Cristo, o que mais importa é o resultado obtido. Que esse é o pensamento que a gente é levado a ter. Então, eu estou na escola, o que me importa é a nota que eu vou tirar. Eu faço o vestibular, o que importa é a nota que eu vou tirar. Eu vou para o trabalho, o que importa é o tanto de lucro que eu der. O tanto de salário que eu receber. É como se valesse qualquer processo, qualquer caminho para alcançar esse resultado. Os seres humanos, de modo geral, estão olhando para o resultado que importa. Mas com Jesus, o que importa é o caminho. Por isso que ele é o caminho. O que importa é o caminho que está sendo percorrido. Por quê? Porque o resultado obtido é uma mera consequência do caminho percorrido. Então o caminho vale mais. Porque não adianta ir a 100 km por hora no caminho errado. Mas adianta ir a 1 por hora no caminho certo. Porque se eu estou no caminho errado, eu não chego a lugar nenhum. Estar no caminho certo, para chegar no lugar que devemos chegar, é uma questão de tempo. Então, para Jesus, o que importa mais, não é só o que importa, mas o que mais importa para Jesus é o processo vivido. E por isso que o amor do Cristo nos mantém. Porque ele é que dá a justificativa para essa união. Vejamos bem. Sem o amor de Jesus, talvez a gente dê uma brecha, abra uma margem para pensar assim. O que mais importa é o resultado. Então tira quem está atrapalhando o resultado. Qual que é o objetivo aqui? O objetivo aqui é fazer uma reunião pública. Tudo bem. Quem que está atrapalhando? O fulano. Tira eles. Eles não vêm mais. Mas isso seria como você dizer assim, nós vamos fazer um curso de... Eu falo de matemática, eu sou da área de exatas, né? Então nós vamos fazer um curso de matemática. Mas no final você pode rasgar a prova. Só isso. Não fez muito sentido. Pois é. Nós estamos fazendo um curso de paciência. Aí Jesus manda o teste. A gente elimina o teste. Mas aí todo mundo passa mesmo. O amor do Cristo nos mantém porque é Ele que dá propósito para a união. Por que eu vou manter uma pessoa insuportável? Eu falei assim, porque esse é a minha tarefa. Não é o outro. O outro não é a minha tarefa. A minha tarefa é trabalhar a minha paciência. O outro só é insuportável porque a minha paciência é pequena. E aí, com isso, a gente começa a entender que o trabalho com Jesus, ele não é fácil. Porque é muito mais fácil você tirar o problema do que resolvê-lo. E então, é com essa perspectiva que eu acho que a gente começa a entender
o que é esse amor de Jesus? O que é esse amor de Jesus? Então, eu fico imaginando assim, né? Jesus com os discípulos, ninguém estava entendendo absolutamente nada. Tanto que a última ceia é uma coisa assim estrondosa. A discussão foi: quem é o maior no reino dos céus? Pedro não deixando Jesus lavar o pé dele. Pedro dizendo que Jesus não ia ser crucificado porque ele não ia deixar. Aí eu fico imaginando. Eu fico imaginando essa cena assim, né? Eu lembro um dia que nós fomos entregar uma cesta básica numa casa. Aí veio uma criancinha de 5 anos e abriu o portão. Aí eu pedi para ele chamar a mãe dele, ele chamou. Aí eu estava com a cesta na mão, pedi permissão para entrar. Falei assim: onde é que eu posso deixar? Aí o menininho de 5 anos falou assim: eu levo, moço. Eu falei: ô, meu amigo. Eu sei que você queria muito, mas você não... Assim, no máximo você me ajuda, né? Aí deu um pouquinho para ele carregar assim, fiquei carregando do lado. Eu fico imaginando Pedro falando para Jesus: não, Jesus, você não vai ser crucificado, não, porque nós não vamos deixar. Jesus olhou: Pedro, o dia não vai amanhecer, você vai me negar 3 vezes. Como é que você está dizendo que eu não vou ser crucificado porque você não vai deixar? Só que, quando a gente olha para a turma que Jesus reuniu, eu sinceramente não sei como é que deu certo. Não sei. Porque tem algumas coisas que Jesus faz que a gente fica perplexo mesmo, assim. Então, do mesmo jeito que ele reuniu os 12, né? Você vê no livro Brasil, Coração do Mundo, Pata do Evangelho. O Ismael chega para Jesus e fala assim: Jesus, está dando tudo errado, viu? Você pediu para trazer o pessoal da África, estão escravizando todo mundo, já dominaram os índios, estão acabando com os índios. E só tem gente preguiçosa. Aí Jesus deu a solução. Vai no umbral, pega os piores espíritos, uma turba de espíritos infelizes, e pede para reencarnar no Brasil. Aí você fala assim: Jesus, você entendeu que está dando errado, né? Não está dando certo. Assim, não é que nós estamos brilhando, não, está dando errado, do jeito que está. Aí Jesus fala assim: não, é para chamar os piores. Aí Ismael vai no umbral, resgata espíritos e eles encarnam no Brasil. Aí fala assim: o que Jesus está querendo? Tem uma historinha de São Francisco de Assis que eu acho muito, muito intrigante. Acho que talvez, se não todos, uma boa parte aqui deva conhecer a história. Que é aquela, quando o Frei Maceu vai... Porque Francisco de Assis, ele sempre separava os discípulos de 2 em 2 para eles irem na cidade buscar comida. Sempre tinham 2 que iam juntos para buscar ali o alimento do grupo. E ele também ia, né? Aí um dia ele foi com o Frei Maceu, e o Frei Maceu, uma hora que estava sozinho, né, com Francisco. O Frei Maceu era um dos discípulos de Francisco mais próximos de Francisco. É tipo Jesus e Pedro, quase, né? E aí o Frei Maceu, com toda a delicadeza de um amigo, olhou para Francisco e falou assim: Pai Francisco, por que Deus te escolheu? Você não é bonito, você não é rico, você não fala bem, você não tem talento nenhum? Por que Deus te escolheu? Eu falei: esse é um amigo, né? Esse é o próximo, esse é o colega de equipe, né? Assim, você não é bom em nada, por que Deus te escolheu? Aí o Inácio de Larrañaga conta que Francisco deu um pulo, falou assim: Frei Maceu, nunca foram ditas palavras tão sábias em toda a terra. Aí o Frei Maceu ficou assim, né? Assim, foi por isso que ele me escolheu. Foi exatamente por isso que ele me escolheu. Porque se eu fosse rico, se eu fosse bonito, se eu falasse bem, se eu tivesse qualquer talento, todos iriam culpar essas coisas. Mas como eu não tenho nada disso, eles são forçados a olhar para mim e falar assim: é Deus que está usando esse homem mesmo. É Deus que está, tem que ser. Porque
o homem fala, as pombas param para ouvir? É Deus que está. Então, o que o Francisco está mostrando ali é que é uma coisa que depois não, né? Uma coisa que Paulo havia escrito na sua carta, porque Deus escolheu as coisas fracas do mundo e as que não são para confundirem, para acabar com as coisas que são, a fim de que ninguém se vanglorie na glória de Deus, né? Então por que Jesus pega os piores espíritos e encarna no Brasil? Porque o dia que esses espíritos estiverem redimidos, você vai falar o quê? Ah, eles estão redimidos porque eles encarnaram numa potência mundial econômica? Negativo. Ah, eles estão evoluídos porque eles encarnaram num país mega honesto? Não, negativo. Não, eles estão evoluídos porque as leis naquele país funcionavam muito bem? Negativo. Não tem nada disso. O Brasil é e será a pátria do Evangelho não pelo brilhantismo humano que não possui, mas justamente por não possuir. Porque então a gente vai olhar para Emmanuel e falar assim, onde é que você se redimiu, Emmanuel? Ele fala assim, no Brasil. Assim, o Brasil te ajudou a ser Emmanuel? Olha só. É porque é isso. Jesus pega a pessoa que não é nada, entre aspas, no olhar do mundo, e converte ela numa pessoa que você olha e você quer estar perto. Você fala assim, por que quer estar perto de Francisco de Assis? Eu não sei. O Paulo, no livro Paulo e Estevão, quando ele vai despedir das pessoas, ele está indo para Roma, todo mundo sabe que vai ser a última vez que vai ver Paulo, e de fato foi. Ele está para sair, e aí junta mulheres, crianças, homens, idosos, todo mundo vem, até o Tiago. Até o Tiago. O Tiago menor, que foi o grande desafeto do Paulo, né? Até ele vem. O Lucas fica tão comovido com a cena que ele fala para o Paulo assim, Paulo, eu vou escrever isso, todo mundo precisa saber que isso aconteceu. Aí o Paulo fala, não fala das virtudes que eu não tenho, fala dos crimes que eu cometi. Porque aí você começa a entender por que Jesus escolheu Saulo. Por que ele escolheu Saulo? Porque se fosse o Estevão, fala sério, se fosse o Estevão, você fala assim, o evangelho é pra gente do João para cima, né? Eu estou muito para baixo. Jesus pegou o maior perseguidor e converteu ele no maior divulgador. Isso é uma coisa que só o amor faz. Então, o Paulo olha para Lucas e fala assim, não, Lucas, não fala das virtudes que eu não tenho, diga sim dos crimes, das perseguições, dos horrores que eu fiz. Por quê? Porque as pessoas precisam saber que o evangelho é para pecadores, não é para santos. Santo é o que você se torna depois que o evangelho já chegou na sua vida há muito tempo. Por isso que o evangelho não é para santo. Porque ele não pode exigir de você um resultado que ele veio ajudar a construir. Não pode. Então, aí o Paulo diz uma coisa para o Lucas que é assim, essas pessoas que estão aqui, mesmo sem o saberem, estão aqui por Jesus, não por mim. O que elas estão sentindo aqui não é por mim, é por Jesus. Elas acham que é por mim porque elas estão olhando para mim, mas não é por mim. Então isso é uma sabedoria muito profunda, porque a gente começa a perceber que o individualismo não prossegue no trabalho com Jesus. E é exatamente por isso que ele nos mantém unidos. É exatamente por isso que ele nos mantém unidos. Com esse olhar, eu queria ler uma mensagem do Emmanuel. Que ele está comentando justamente o versículo que a gente escolheu para hoje, mas que a gente consegue, eu pelo menos, depois de entender que a palavra constrangimento significa muito mais união, manter junto, do que propriamente envergonhar, do que propriamente obrigar. Aí depois que eu entendi isso, eu li essa mensagem do Emmanuel e falei assim, eu acho que o Emmanuel sabia. Estou desconfiado que ele sabia. Olha o que ele diz. A mensagem se chama Quando há luz. Quando existe luz.
Aí está comentando 2 Coríntios 5,14, e ele diz assim: quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Não há mais lugar dentro dele para adoração improdutiva, para crença sem obras, para a fé inoperante. Isso é importante. É importante porque o Paulo escreve na carta aos Efésios, capítulo 2, assim: a salvação se dá pela fé, não pelas obras. Mas o Tiago escreve na sua carta assim: a fé sem obras é morta. Aí você abre o Evangelho segundo o Espiritismo e está dito assim: fora da caridade não há salvação. Aí você fala assim: uai não, vocês não sabem. Fala assim: ué. A fé, a salvação é pela fé ou pela caridade? O problema é porque parece que tem um conflito, mas não tem. Parece que há um conflito, mas não tem. O Paulo está dizendo assim: a salvação é pela fé, porque é a fé que te faz executar a caridade. Porque sem fé você abre mão da caridade. Só que o problema maior não é você deixar de fazer caridade. Não é exatamente isso. O problema maior é que ele mesmo, Paulo, no versículo seguinte vai dizer assim: mas nós fomos criados à feitura de Jesus para as boas obras. O problema, a fé é que salva, porque a fé genuína, ela te conecta com a sua essência. Isso é que é salvação. Salvação não é ser livrado do inferno, nem do umbral, né? Salvação é você viver como você é. Porque tem gente que vive como mortal. Tem gente que vive como quem vai morrer. Esse incorreu no maior risco que uma criatura humana poderia incorrer, achar que vai morrer. E talvez por isso cometa tantos desvarios, né? Mas a salvação se dá pela fé, porque é a fé que te conecta com a sua essência. E é essa conexão com a sua essência que te faz fazer a caridade. Fora da caridade não há salvação, porque quem está fora da caridade está desconectado de si mesmo. Você imagina que tem pessoas tão desconectadas de si mesmo que ela é capaz de matar alguém. Você acha que um filho de Deus, em sã consciência, mataria alguém? Não. Todos os desvarios denotam desconexão. E por que a fé é importante aqui? Onde é que isso tudo se conecta? Kardec escreve uma frase no livro Viagem Espírita de 1862, ele diz assim: a caridade é impossível sem a fé, porque a falta de fé conduz ao materialismo, o materialismo conduz ao egoísmo, e o egoísmo é o vício contrário à caridade. Então, o que o Emmanuel está dizendo, né? Só para a gente conectar com o texto. Não há mais lugar para a fé inoperante. Por quê? Porque houve conexão. A gente não é obrigado a trabalhar no bem. Ninguém é obrigado a nada. Ah, mas se eu não trabalhar no bem, eu vou para o umbral. Assim, é por isso que a Emmanuel falou do interesse pessoal, né? Você fala com a pessoa assim, está trabalhando muito, né? Ela fala assim, as dívidas são muito grandes. Aí eu fico pensando assim, então se não tivesse dívida, não trabalhava. A pessoa está trabalhando no bem para quitar um próprio débito, ela não saiu dela mesma ainda. Está tudo certo, mas ainda não saiu de si mesmo. As motivações ainda não são, talvez, as mais puras que poderiam ser. Porque eu não estou vindo trabalhar porque eu tenho débito. Eu não estou vindo trabalhar porque está lá escrito no Evangelho segundo o Espiritismo que eu tenho que fazer caridade, eu sou espírita, então... Não. Tem um motivo mais nobre. Eu estou fazendo pela fé.
eu estou fazendo porque é para isso que eu fui criado. Por isso que Paulo vai dizer na carta aos Efésios, fomos criados à feitura, aos moldes de Jesus, para as boas obras. Foi para isso que a gente foi criado. Por que você está fazendo a caridade? Assim, porque foi para isso que eu fui criado. Você queria o quê? Que eu estivesse deturpando as coisas? Né? Não, estou fazendo porque foi para isso que eu fui criado. Aqui eu me identifico, aqui eu encontrei o meu espaço, eu encontrei a minha essência. É esse que é o convite. Por isso que na caridade tem salvação. Porque salvação é isso, é você viver de acordo com a sua essência. Mas a questão é que quem faz caridade por interesse pessoal está esperando alguma coisa em troca. Isso é sempre. Pode dizer que não está, mas está. Nem que seja a quitação dos próprios débitos. Por isso que eu sempre falo isso, né? Sempre me recuo a esse momento. Um dia que eu acordei, isso acontecia muitas vezes assim, de eu acordar com uma pergunta na cabeça, né? E aí uma vez eu acordei com a seguinte pergunta, assim, você está preparado para quando desencarnar, descobrir que você fez tudo errado? E na hora eu fiquei tão triste. Eu falei assim, gente, eu estou esforçando tanto, né? Eu estou tentando, eu posso estar errando, mas eu estou tentando acertar. E a reflexão era que a pergunta não era sobre você está acertando ou você está errando. Não é isso. A pergunta é, você está preparado para descobrir que você fez tudo errado? Aí eu falei assim, mas eu não estou entendendo, né? Assim, porque você está criando por um acaso uma expectativa de que você vai ser aplaudido quando você desencarnar? Aí eu falei assim, puxa, não. Faça pelo sentimento. Porque fazer pelo sentimento, ainda que seja errado, vai te dar justificativa. Porque eu só vou ficar frustrado de ter feito tudo errado se eu tivesse uma expectativa de que eu estava fazendo tudo certo. Eu queria uma medalhinha, né? Desencarna, recebe, está lá. Protetor, vai fazer uma cerimônia, vai dar uma medalha. É um trabalhador espírita. Não, e se não tiver? Vai ter valido a pena mesmo assim? Essa que é a questão. Vai ter valido mesmo assim? E eu desejo que tenha valido mesmo assim. Eu não estou dizendo que está errado, é claro que não está. A questão é, qual é a motivação? Qual que é a motivação? Existe alguma outra motivação além da expectativa de que eu estou fazendo tudo certo? Eu tenho buscado sentir que sim, existe outra. Qual? Eu estava feliz fazendo o que eu estava fazendo. Eu quis fazer o que eu estava fazendo. Foi da minha vontade fazer o que eu estava fazendo. Está tudo certo. Bom, se está tudo errado, lições aprendidas, sigamos adiante. A questão é que o que o Emmanuel está considerando é quando o nosso coração compreendeu os propósitos de Jesus, não existe espaço para a fé inoperante. Não existe um coração convertido a Jesus preguiçoso, parado. Não estou falando da pessoa com burnout, tá? Mas parado não pode. Porque não faz sentido. É isso que o Emmanuel está considerando. De modo que a gente poderia fazer a pergunta reversa. Assim, como eu estou no trabalho? Quais são as expectativas que eu estou alimentando? O que eu estou pretendendo quando eu venho para cá? A nossa ação precisa ser intencional, e intencional no bem. Quais são as minhas expectativas? Se é que elas existem, né? Aí o Emmanuel prossegue. Continua dizendo, né, sobre
esse coração que foi tomado por Jesus. E aí ele diz assim: renova-se-lhe toda a conceituação da existência. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que representava meta a atingir é roteiro errado que ele deixa ao abandono. Torna-se criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. Por quê? Contentar-se é agradecer pelo que acontece. Então Paulo diz assim: aprendi a contentar-me com o que tenho. Ou seja, eu aprendi a ser grato por aquilo que tenho. É fácil de contentar, mas difícil de agradar. Porque você não agrada o cristão dando a ele aquilo que normalmente você dá. Para pessoas que ainda não encontraram Jesus. Não tem nenhum objetivo de ranquear pessoas. Melhor ou pior, mais evoluído, menos evoluído. Existe apenas pessoas que já conhecem Jesus e aquelas que ainda não conhecem, mas um dia conhecerão. E aí o Emmanuel prossegue, a mensagem é um pouco longa, e aí ele diz assim: o único refúgio em que repousa é o trabalho perseverante no bem geral. Bem geral, não no bem próprio. Insatisfeito, embora resignado. Firme na fé, não obstante angustiado. Servindo a todos, mas sozinho em si mesmo. Segue estrada fora, impelido por ocultos e indescritíveis aguilhões. Esse é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange, na feliz expressão de Paulo. Então o que o Emmanuel está dizendo aqui, né? Nós não vamos deixar de sentir as coisas. Insatisfação, angústia, solitude. Nós vamos continuar sentindo. A questão é que a maior parte das pessoas, quando sentem isso, paralisam aqui. Então o insatisfeito paralisa na insatisfação e começa a reclamar. O angustiado paralisa na angústia e começa a adoecer. E o sozinho paralisa na solidão e nutre tão somente o próprio ego. Mas o cristão sente isso também, mas dá um passo além. Por isso que existe aquela mensagem, a diferença do Bezerra. Na verdade, a mensagem é do Humberto Campos, que está contando o caso do Bezerra. O Bezerra dá uma comunicação num grupo mediúnico, dá uma mensagem, abre para pergunta, um dos encarnados fala assim: Bezerra, esse movimento espírita é tudo hipócrita. Ninguém faz nada, todo mundo é egoísta, vaidoso, perverso. E eu, viu? Sou também. Eu posso dizer que eu sou espírita cristão? O Bezerra diz assim: olha, eu também tenho tudo isso que você disse e sou espírita cristão. Porque a questão não é o tanto de imperfeição que a gente ainda carrega. É o que nós vamos fazer com elas. Porque tem gente que paralisa na imperfeição. É o tipo de pessoa que diz assim: ah, eu sou assim mesmo, quem quiser que se adeque. Aí o Bezerra diz assim: eu tenho tudo isso, mas sou espírita cristão. Só que tem uma diferença. Antes de ser espírita cristão, eu corria na direção dessas coisas e agora eu corro delas. Essa é a diferença. Eu escolhi a imperfeição e agora eu deixo de escolher a imperfeição. Ah, eu ainda tenho. Eu ainda carrego ela. Então, eu ainda tenho insatisfação, eu ainda tenho angústia, eu ainda tenho. A questão é, dou o passo além. O cristão dá um passo além. Então, eu sinto raiva das pessoas? Sinto. Mas dou o passo além. Essa é a proposta. Então, você vai sentir vontade de tirar a pessoa. Acolha essa vontade. Ela é, eu não sei se ela é justa, mas ela é comum.
A questão é, dê o passo além. Avance um pouco mais. Avançar um pouco mais significa, será que existem meios melhores de agir? Ou pelo menos, será que existem propósitos melhores para fazer o que eu quero fazer? Hoje mais cedo estava lembrando lá em São João, um dos grandes espíritas que eu conheço, é uma pessoa não conhecida assim no movimento de modo geral, mas pude trabalhar com ele por alguns anos, inclusive muita coisa do que eu compreendi acerca da mediunidade foi com essa pessoa, um grande dirigente de trabalho mediúnico, uma pessoa assim fantástica. E ele trabalhava num centro espírita, mas acabou tendo algumas questões lá com a diretoria e ele precisou ser afastado. Ele saiu e foi para outra casa espírita para continuar o trabalho. E aí ele chegou nessa casa espírita, propôs um trabalho mediúnico, montou o grupo, estruturou, formou o grupo. E quando o grupo já estava formado, ele convidou um médium, que era amicíssimo dele, um grande amigo, chamou esse médium para compor o grupo. O médium foi. E um médium extraordinário, realmente. Comunicações, assim, belíssimas, belíssimas. Mas em determinado momento a gente começou a perceber um certo desvio, assim. Começou a ser mensagens assim, meio sem pé nem cabeça, mensagens muito, muito, muito longas, que mais tiravam a atenção das pessoas do que traziam alguma contribuição. Daí veio uma mensagem através de uma outra médium orientando que o companheiro não estava bem. E aí, esse amigo, que para mim é uma referência, e era amicíssimo do médium, tirou o médium da reunião mediúnica. O dia que ele tomou essa decisão, eu liguei para ele e falei assim, eu queria te parabenizar, que eu não sei se eu teria essa coragem. Tirar um amigo meu, amigo. Ele falou, porque ele não está bem, preciso cuidar dele. Essa é a diferença. Alguns tirariam com raiva. Alguns tirariam e falaram assim, não, você está obsediado, vai embora. Ele não. Ele tirou e falou assim, você volta para estudar comigo. Ele coordenava um grupo de estudos, você volta para estudar comigo. Se você ficar comigo estudando 6 meses, a gente faz uma avaliação e você retorna. Aí o médium sumiu por 3 meses, revoltado, não aceitou. 3 meses depois ele voltou, ficou 6 meses estudando, então ele retornou ao grupo. Realmente melhor. Então, entende que houve um sentimento, houve uma coisa, só que a decisão tomada foi uma decisão cristã. Ou você acha que o certo era deixar o médium lá atrapalhando a reunião? Por que deixar o médium desequilibrado na reunião é caridade e perturbar o trabalho dos espíritos não é descaridade? Por que fazer a caridade com o médium e não com os espíritos que estão fazendo o trabalho? É preciso pensar nos espíritos também, né? Só que a questão é como que ele fez isso. Ele afastou e cuidou. Daí o companheiro retornou. Estou dizendo isso porque o manter unido do amor do Cristo não é atropelando os nossos sentimentos, é lidando com os nossos sentimentos. A questão é que muitas vezes a gente escolhe não lidar. Então tem uma coisa me atrapalhando, eu tiro a coisa. Tem uma coisa que eu não gosto, eu tiro. Mas aí vem o amor do Cristo dizendo assim, vamos repensar? Vamos reconsiderar? Será que não tem jeito melhor de fazer isso que você quer fazer? E aí o Emmanuel encerra a mensagem dizendo assim, a flor é uma linda promessa onde se encontre. O fruto maduro, porém, é alimento para hoje. Felizes daqueles que espalham a esperança, a promessa, o futuro. Mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo, que suam e padecem dia a dia para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor.
O grande convite aqui é que a gente consiga perceber tudo que Jesus já investiu em nós. Não para que a gente faça o trabalho no clima da obrigação, mas que a gente se reconheça tão profundamente amado que perca a necessidade de qualquer recompensa. Eu já não quero recompensa, não porque eu estou constrangido a não querer, mas porque eu já entendi que eu não preciso. Não preciso. Eu já tenho o amor de Jesus e isso basta. Compreender isso é o constrangimento do amor de Jesus. É esse manter unido. E aí eu encerro lembrando uma questão que foi feita esses dias para trás sobre o esquecimento do passado. E há um ponto muito relevante sobre o esquecimento do passado, que eu acho que seria significativo considerar. A gente esquece o passado porque você poderia pensar assim, puxa, se eu lembrasse os erros que eu cometi, seria tão mais fácil de eu acertar dessa encarnação. Primeiro que essa afirmação é questionável, né? Eu me lembro de uma senhora, minha mãe teve uma lanchonete em Araxá, eu trabalhei nessa lanchonete durante as minhas férias escolares, o tempo que ela esteve aberta. E aí tinha uma senhorinha, fumante, que ela chegava para comprar o cigarro e ela queria escolher a figurinha que estava atrás do maço. Porque se fosse aquelas com a perna adoecida, ela não queria. Então ela pegava às vezes da criança, assim, fazendo assim, ela falava, essa aqui é melhor. Então, estava lá, estava um aviso. Cigarro causa câncer de pulmão. A pessoa fumava mesmo assim. Então, se lembrar do passado fosse suficiente para que a gente não errasse de novo, eu tenho certeza que Deus faria a gente lembrar. Só que não adianta. Não adianta. Tanto não adianta que quantas vezes nessa encarnação você já errou no mesmo ponto? Não é? Aí você esqueceu? Não. É só porque nem sempre há forças para acertar. Mas o que eu quero dizer aqui, para a gente poder encerrar, esquecimento do passado está dizendo para nós que o objetivo não é acertar. Não é exatamente acertar. Porque se fosse, Deus poderia mandar um recado, né? Filho, não escolhe isso aqui não, escolhe outra coisa. Quando Deus tira a memória, é porque Ele quer que fique apenas o sentimento. Você não vai fazer o que é correto, porque sabe que se não fizer você vai para o umbral. Não é isso. Nós vamos fazer o que é correto, porque a gente sente que é assim. Aí você não precisa de memória. Você precisa lembrar que quando você traiu o seu cônjuge lá atrás, você criou um problema no seu destino que você está resgatando hoje, então agora você vai ser fiel. Eu falo, não. Você vai ser fiel porque você entendeu que você não pode fazer isso com outra pessoa. Não precisa de memória de vidas passadas para isso. Bastará o sentimento para fazer. E é exatamente por isso que você esquece. Deus quer nos mostrar o quanto de sentimento tem dentro da gente. Porque se nós nos lembrássemos, não daria para saber se a gente está fazendo pelo sentimento ou pela memória. Você está fazendo bem porque você está sentindo o bem, ou você está fazendo bem porque você sabe que na encarnação passada você fez o mal e foi para o umbral. Você fez o mal e agora você criou uma marca no seu destino que você vai precisar reajustar. Apaga a memória. Tira a nossa memória. Põe o desafio. Como é que você responde? O Alcione esqueceu tudo. E não cometeu nenhuma falha.
Ela não tinha o gabarito. Ela tinha o sentimento. E, portanto, é exatamente isso que vai nos unir. É o reconhecimento de que o que mais vale é o sentimento cultivado nas relações. É o quanto de amor, de carinho, de afeto eu consigo nutrir pelos outros e por mim mesmo. Porque ninguém vai ser condenado pelas desistências, pelas falhas. Porque nós não estamos num processo de condenação ou absolvição. Nós apenas estamos sendo conduzidos numa trajetória de evolução. E os erros vão nos ajudar a aprender. Os acertos vão nos ajudar a aprender. Mas o mais importante de tudo é que a gente entenda que com Jesus todo mundo é importante. Todo mundo é importante. Até o obsessor, que a gente quer expulsar. E Jesus quer transformar. Eu agradeço a sua atenção, a sua paciência, a sua presença, e que Jesus nos abençoe sempre.